O silêncio está cantando uma canção. Celebramos hoje, nesse domingo, quarto domingo do Advento, o último domingo desse tempo chamado Advento. Nesse domingo, nós temos no Evangelho Deus avisando José para assumir Maria, grávida. E diz assim, ela vai dar à luz um filho e você vai pôr o nome de Jesus nesse filho, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. O nome de Jesus lá em hebraico, Yeshua, que significa Deus salva. Então, o Messias é o Deus que salva. Nós temos aí na primeira leitura o rei Acaz, lá nos anos de 730, 716, que ele governou Israel. O rei Acaz estava sendo acossado pela invasão dos assírios, que queriam tomar o reinado do sul. E aí então o profeta Isaías disse a Acaz, que estava desanimado, falou, peça a Deus um sinal do céu. E o Acaz falou, vou pedir não, eu não me arrisco a pedir sinal de Deus não, nenhum. Aí o Isaías disse assim, mas eu vou te avisar. Ele já falou que o sinal é esse, uma virgem vai conceber e dar à luz um filho. E esse é o sinal de que ele está contigo, que ele continua protegendo Israel. E aí então nós vamos ter no Evangelho, essa virgem que dá à luz o filho Jesus, é Maria, que também para José há uma dificuldade de assumir como filho, e de assumir Maria também grávida, porque ele sabe que não é filho dele, e o mistério é muito grande para ser entendido. E aí então o evangelista Lucas nos diz que, o evangelista Mateus nos diz que o anjo durante a noite, enquanto José dormia, avisou José que aquele menino era o Filho de Deus, o Messias, e que era para José assumir Maria. Então ele acordou e assumiu Maria. É interessante que nós temos José sonhando várias vezes, e nunca tem uma palavra de José, mas tem muitas ações de José. Um homem muito responsável e com o sim dele, a obediência aos sinais de Deus, ele ajuda a mudar a história da humanidade, juntamente com Maria. O Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chama a atenção de que com a presença do Messias começou um tempo novo, e esse tempo novo pede e exige o engajamento da humanidade. O engajamento, Paulo se sentiu chamado, se sentiu atraído e se pôs a serviço de Jesus, porque foi resgatado dos seus pecados e libertado dos seus vícios. De perseguidor se torna seguidor. E isto vai fazer então uma grande diferença. Ele foi chamado a ser apóstolo e Paulo também. Ele vai chamar a atenção dos romanos a necessidade de tomar consciência que o evangelizador não é o evangelho e o evangelizador não é o Messias. O evangelizador é o mediador do Messias. E por isso ele vai falar, Moisés, nossa, Moisés é um mediador. Aí vem Davi é um mediador. Elias é um mediador. Então vamos tomar consciência disso, para não ficarmos no mediador e nunca chegar àquele que ele está representando, aquele que ele está chamando a atenção para a gente se dirigir. Essa é uma dificuldade que nós temos na nossa vida, de ficar fã de algumas pessoas que fazem as coisas e não ficar fã daquele pelo qual essas pessoas estão fazendo as coisas, ou que estão nos chamando para um caminho mais comprido, mais largo, mais pleno. E é isso que nós precisamos trabalhar em nós. Então fica aí o convite, o engajamento nos sinais de Deus. Querendo ou não querendo, Deus dá sinais. É melhor a gente querer e olhar e aprofundar e levar a sério os sinais que Ele dá. Nós nunca ficamos sem luz ou nunca ficamos sem dica. Nós ficamos, às vezes, tontinhos, nos atrapalhando com algumas dicas e querendo entender do nosso jeito. E aí então fica difícil. Mas não nos falta a graça de Deus para entender do jeito de Deus. Essa é
a iluminação que a Palavra de Deus nos apresenta para a celebração do 4º domingo do tempo do Advento. Então, meu irmão, minha irmã, até o próximo vídeo. Deus esteja contigo. Muita gente vive sem amor e tem solidão.